Bem-vindos ao Recap Flash. Sem querer, temos a prova de um assassinato, em que o mandante do crime é um homem bastante influente, que coordena as ações da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Agora seremos perseguidos pelo Estado. Preparados para a fuga? Então vamos lá. O Congresso Nacional está em uma luta para aprovar uma lei que permite que o governo espione seu povo. Para discutir tal lei, dois políticos resolveram marcar um encontro em um local onde aparentemente não havia circulação de pessoas. Thomas Bryan Reynolds, que coordena as ações da NSA, quer que essa lei seja aprovada. Para isso, tenta convencer Phil, que é o presidente do Congresso, a unir-se a ele, convencendo outros membros do Congresso a votar a favor. Porém, Phil não concorda com a lei que tiraria a privacidade das pessoas. Após Phil dizer que não, Thomas Bryan Reynolds, decepcionado com ele, pede para seus agentes que estavam no local matarem ele e forjarem um ataque cardíaco e logo após jogasse seu carro no lago. Mas o que Reynolds não esperava é que um homem chamado Danny tinha o costume de esconder uma câmera no local para seu projeto de proteção ambiental e acaba filmando toda a ação. Porém, Danny é visto por um agente da NSA que estava no local para garantir que ninguém tinha visto o homicídio e acaba vendo Danny tirando a fita com a gravação da sua câmera, que estava apontada justamente para o local onde aconteceu tudo. Depois de ficar sabendo disso, Clayton então manda agentes da NSA atrás de Danny para pegar a fita com a gravação. Os agentes então chegam na casa de Danny. Danny, que já tinha visto a gravação, resolve então dar no pé antes dos agentes invadirem a sua casa. Começa então a perseguição pelas ruas da cidade de Washington, onde Danny se depara com Robert Clayton, que é um ex-colega da faculdade que estava em um sex shop comprando uma lingerie para sua esposa. Danny então, desesperado, coloca a fita com a gravação na sacola de Clayton, sem ele ver, e depois sai correndo dos agentes. Após pegar uma bicicleta, ao tentar atravessar a rua, Danny então é morto a ser atropelado por um carro de bombeiros. Os agentes então revistam o corpo de Danny, mas não encontram a fita com a gravação. Eles então resolvem olhar nas câmeras de monitoramento por onde Danny passou e vê que ele havia colocado um objeto na sacola de Robert Clayton, onde eles pesquisam através da central de inteligência da NSA sobre toda a vida de Clayton. Clayton, que havia presenciado a cena de Danny morto após ser atropelado, vai para sua casa, onde conversa com sua esposa e fala sobre a morte do seu ex-colega de faculdade. Logo após, Danny está trabalhando em sua casa quando aparecem dois agentes procurando por informações que levassem eles a encontrarem a fita com a gravação. Porém, Clayton fala para eles que não sabia de nada relacionado ao pacote que os agentes haviam mencionado. Os agentes então vão embora, pois não tinham nenhum mandato para revistar a casa de Clayton. Clayton e sua esposa estão dirigindo, com seu filho dormindo no banco traseiro do carro. Enquanto isso, dois homens invadem sua casa e começam a revirar tudo. Os homens que estavam procurando pela fita com a gravação não conseguem encontrar nada, porém, eles colocam câmeras escondidas e equipamentos de escuta na casa de Clayton, grampeando seu telefone. Depois, os dois homens fazem de tudo para ser um arrombamento de domicílio seguido de roubo. Clayton então chega na sua casa, onde encontra tudo revirado, ele então chama a polícia. No dia seguinte, Clayton, que é advogado, acaba sendo demitido de seu emprego após seus patrões não concordarem com algumas coisas que Clayton havia feito, relacionado a um amante que ele tinha. Assim que ele chega em casa, sua esposa, que havia descoberto tudo, discute com ele e pede para ele ir embora. Clayton então vai para um hotel, onde tentar passar seus cartões de crédito, ele vê que eles estão bloqueados. E após ter sua pasta roubada, Clayton então pega seu carro e enquanto está dirigindo é monitorado por um rastreador que está debaixo do carro. Clayton então decide se encontrar com sua suposta amante, onde eles conversam sobre uma outra fita que incrimina um outro homem, enquanto isso são monitorados pelos agentes da NSA. Depois disso, Clayton pega um barco e desce em um cais, e ao entrar em um banheiro, o homem que ele havia ido se encontrar encontra um rastreador em seu sapato. Os dois então entram em um táxi, onde são perseguidos por um caminhonete. O homem que havia conversado com Danny antes de morrer pergunta para Clayton o que Danny havia lhe dado. Clayton então fala para ele que Danny não havia lhe dado nada, então o homem aponta uma arma para Clayton. Clayton então bate na mão do homem contra o carro e depois sai correndo. Logo após, ele liga para sua esposa, onde ela fala para ele que recebeu fotos da mulher que estava com ele. Após isso, Clayton vê um homem lhe observando. Ele então resolve desligar o telefone e sair do local. Mas na saída é abordado pelo homem que aponta uma arma para ele e pede para ele entrar no elevador. Após entrar no elevador, o homem então começa a revistar Clayton, onde encontra vários rastreadores com ele. O homem então pergunta por que os agentes da NSA estão atrás dele, porém Clayton fala que não sabe de nada. O homem então fala para Clayton que ele poderia estar com alguma coisa que eles queriam. Enquanto isso, um helicóptero e os agentes tentam localizar Clayton. Clayton é localizado no terraço de um prédio através do satélite da NSA. Ele então desce as escadarias do prédio, onde entra em um apartamento de um casal de idosos. Os agentes entram atrás dele e, percebendo que ele ainda estava com algum rastreador, resolvem então tirar todas as peças de roupa e sair correndo dos agentes. Clayton então faz uma barricada e se tranca em um apartamento, onde ele põe fogo no local, acionando os alarmes de incêndio. Logo após, ele é resgatado pelo corpo de bombeiro. Clayton agora está em uma ambulância a caminho do pronto-socorro. Enquanto isso, o satélite da NSA está monitorando seu trajeto. Ele, percebendo que ali estaria em perigo, resolve então mandar a ambulância parar e sai correndo a pé, onde ele é filmado por câmeras de monitoramento dentro de um túnel. No mesmo instante, ele é perseguido pelos agentes que estavam em um carro.
Clayton então entra em um esgoto onde pensava ter despistado os agentes, mas logo eles conseguem localizá-lo novamente. E quando Clayton estava prestes a ser pego, ele abre a tampa do esgoto e volta novamente para o túnel. Ele então sai correndo pelo túnel, onde aborda um homem que estava trabalhando no local. Ele então troca de roupas com o homem, conseguindo então despistar os agentes. Enquanto isso, Reynolds conversa com outro agente da NSA e desconfia que alguém esteja armando contra ele dentro da agência. Clayton então vai para sua casa, onde fica escondido na garagem. Sua esposa, ao ouvir o cachorro latir, vai ver o que é e leva um susto ao ser surpreendida por Clayton. Ele então fala para ela que a suposta traição era um engano e que a casa onde eles moram está toda grampeada. Clayton então pede para sua esposa ir para a Filadélfia até ele resolver toda a situação. Clayton pergunta pela sacola de presentes ao ver sua esposa vestida com a lingerie que ele havia comprado para ela. Ele então percebe que a fita com a gravação poderia estar com seu filho Eric, que estava na casa de seu amigo Dylan. Clayton resolve pedir para sua empregada chamada Maria levar ele no carro dela até seu filho, pois o carro dela poderia não estar sendo rastreado. Porém, os agentes já estavam monitorando a empregada através do satélite. Clayton então vai deitado no porta-malas do carro de Maria, onde são monitorados passo a passo. A empregada então chega até os meninos, onde pede para eles entrarem no carro. Clayton conversa com seu filho Eric, pedindo para que ele e seu amigo que estavam sentados dentro do carro não olhassem para trás, para não dar pista que ele estava deitado no porta-malas do carro. Logo após, Clayton pergunta pela fita que continha a gravação e estava na sacola de presentes a seu filho. Eric, após dizer que estava quebrado, entrega para seu pai. Depois disso, Clayton sai do carro e vai caminhando pela rua, onde encontra o telefone público e liga para a polícia local, informando que tinha um furgão branco que poderia estar vendendo drogas, justamente o furgão dos agentes que estava querendo pegá-lo. Assim, ele consegue se desvencilhar dos agentes corruptos. Após, Clayton vai até a casa da sua suposta amante Raquel, onde ele encontra ela morta. Ele então resolve procurar o mesmo homem que havia abordado ele no elevador. Um dia ele fala o que aconteceu e revela que foram forjadas provas para parecer que foi ele que matou Raquel. Enquanto os dois conversam, os agentes tentam identificá-lo. Os agentes então conseguem identificá-lo a partir das imagens de uma loja de conveniência e vê que seu nome é Edward Ryan. Ryan leva Clayton até o seu esconderijo, que aparentemente parece ser bastante seguro e tecnológico. Os agentes conseguem localizar o local onde eles estão e vão para lá na tentativa de pegá-los. Mas antes deles aparecerem, Clayton e Ryan conseguem assistir o conteúdo que estava gravado na fita. Logo após, os agentes conseguem invadir o local. Porém, Clayton e Ryan conseguem fugir, deixando uma bomba que explode em seguida. Eles então são perseguidos por um carro e uma linha férrea, onde eles conseguem fazer o carro capotar. Mas são perseguidos por um helicóptero e por outro carro que aparece em seguida. Porém, o carro é fechado pelos trens que trafegavam no local. Eles então roubam um carro de um homem e conseguem despistar os agentes. Após o Ryan contar um pouco de sua história de vida para Clayton, eles decidem usar a arma dos corruptos contra eles mesmos. Eles então decidem monitorar a casa de um congressista, onde eles gravam imagens íntimas dele com uma assessora bem mais nova que ele. Eles também colocam equipamentos de monitoramento na casa de Reynolds, que são encontrados quando ele está assistindo televisão com a sua filha. Todos os diretores da NSA são convocados para uma reunião onde é questionado sobre uma operação ilegal sem o conhecimento do líder principal da NSA. E que o principal responsável por essa operação será preso. E Reynolds agora está com a corda no pescoço. Ryan então liga para Reynolds com o objetivo de solucionar toda a situação envolvendo ele e Clayton. Mas antes disso, Clayton e Ryan bolam um plano para conseguir uma confissão de Reynolds. Durante o encontro, Ryan conversa sobre a fita com a gravação que está com Clayton, pedir dinheiro por ela e mais o seu nome limpo nas fichas policiais. Enquanto Clayton grava toda a ação, os agentes que estavam monitorando de longe conseguem localizar Clayton, que é capturado pelos agentes junto com Ryan. Reynolds então dá um tiro em Ryan, e quando Reynolds ia matar Ryan, Clayton então dá a localização de onde a fita está. Reynolds então decide ir junto com Clayton buscar a fita com a gravação que o incriminava. Enquanto isso, Ryan finge que está passando mal para os agentes corruptos que estavam com ele, deixá-lo sair para vomitar e assim chamar a atenção do FBI que estava filmando no local. Clayton então leva Reynolds até um criminoso que agora pensa que foi ele que fez uma outra fita que o incriminava. Os agentes corruptos que haviam ficado do lado de fora após ver que a coisa poderia ficar feia, entram no local para proteger Reynolds. Porém começa uma troca de tiro entre eles, onde todos morrem menos Clayton, que havia se escondido debaixo da mesa, e um outro homem que logo é preso pelo FBI. Logo após, os agentes que monitoravam na central também são desmascarados. Ryan, que havia fugido, manda um vídeo através de uma câmera de monitoramento do lugar de onde ele estava para Clayton. Se vocês gostaram desse resumo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E também deixar aqui no comentário o filme que você quer ver aqui no canal. Obrigado e até a próxima.